www.excelente.com. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da FL Podcast, um podcast muito especial, onde a gente vai ter aqui o professor Wellington, que é o meu irmão, e você vai saber por que ele é meu irmão, mas Felipe não tem nada a ver um com o outro, eu já vou explicar por que ele é meu irmão, e também professor de matemática aqui da FL Treinamentos, o professor que está ajudando, né, desde o início, os nossos alunos dentro da plataforma, tirando dúvida dos alunos, fazendo as monitorias. Então, ele me ajuda nesse meu trabalho, no nosso trabalho, de levar para esse Brasilzão o recado de que é possível sim aprender a matemática, é possível sim eliminar traumas e dificuldades dentro da matemática. E hoje a gente vai escutar a visão dele. Como é que ele, dentro da plataforma, vendo a dificuldade dos alunos, dentro desses 15 anos que ele já dá aula também, tem 15 anos que ele dá aula em cursos presenciais, e ele vê na realidade ali, né, já para a dificuldade de cada um dos alunos, quais são as dicas que ele tem para ajudar vocês a acabarem com qualquer dificuldade dentro da matemática, dentro do raciocínio lógico. Seja bem-vindo, irmão. Pô, prazerzaço, Felipe, estar aqui. Cara, muito obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado também, mas uma responsabilidade muito grande, né, cara? Eu falo com esse monte de gente aí, né? Ter esse hábito, eu não consigo, né? Às vezes, ter essa postura de conversar, mas enfim, vamos lá, né, cara? Aqui eu tô em casa. Fala, meu trabalho é mais no bastidor. Exatamente, né, cara? Pô, aqui eu tô em casa, mas enfim, vamos lá, né? Vamos falar com esse pessoal aí, tentar trazer uma mensagem para eles aí, uma mensagem importante aí que, né, do estudo, né? Falar sobre o estudo, falar sobre a rotina, né? E, enfim, vamos tentar trazer muita coisa boa para eles aí. Eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados, no primeiro momento, para trazer um pouquinho da trajetória, né? Da onde surgiu o magistério na sua vida, por que você se aventurou em fazer uma faculdade de matemática. Para quem não sabe, a gente vai falar daqui a pouco, o Japa, ele fez faculdade comigo, foi da minha turma, e por isso a gente se tornou irmão, porque a gente criou um laço de amizade muito forte. E por que fazer matemática? E contar um pouquinho, você estudou escola, porque eles têm a visão de que professor de matemática é aquele que só sabe estudar, aquele nerd. Hoje eles vão saber de algumas histórias nossas que eu acho que eles vão quebrar esse mito, né? Ou então vão querer cancelar as matrículas aí, né, cara? Então, enfim, me fala um pouquinho. Professor de matemática, você sempre estudou em boas escolas, sempre foi aluno nota 10 em matemática, sempre estudou em escola pública, escola particular, enfim. Conta um pouquinho da trajetória do Japa quanto aluno. Cara, eu sou um mistão disso aí tudo, né? Eu fiz uma boa parte aí do meu ensino aí no ensino particular, né? Mas também eu estudei uns períodos aí de uns 2, 3 anos na escola pública. Vamos dizer assim que eu sou filho do CIEP, né? Sou filho do Brizolão. Eu participei fui dessas primeiras turmas aí lá do projeto, lá do início do Brizola em 91, 92, né? Para quem não sabe, é o Brizola, né? O falecido Brizola, o político Brizola, ele teve esse projeto, né? De botar a escola integral, né? Exatamente. A gente chama de Brizolão, os famosos CIEPs aqui do Rio de Janeiro, os Brizolões. Então, e aí tu estudou no Brizolão, ficava integral lá? Ficava, fui uma das primeiras turmas, né? Então, do CIEP inaugurado lá perto da minha casa da minha avó. Então, estudei 3 anos lá. Fiz o segundo, terceiro e quarta série, né, antigamente. Olha que beleza, hein? Era um ensino integral, né, de 8 às 5, a gente chegava, tinha a ideia, né? Segunda, terceira e quarta série, hoje é terceiro, quarto e quinto ano. Hoje é o terceiro, quarto e quinto ano. Né? Então, a gente tinha a ideia da educação do ensino integral, que era a ideia da criança, né, do pai deixar o filho na escola para ele poder trabalhar e não se preocupasse com a alimentação, né? Principalmente, né? Que eram feitas as 3 refeições eram feitas dentro da escola, né? A gente chegava lá, tomava o café da manhã, almoçava e saía para uma janta. Então, assim, era a maior preocupação do programa do Brizola, né? E eu participei desse projeto aí, eu estudei 3 anos, né, integrais aí, e o restante eu fiz em colégio particular, né? Eu tive bons professores, né? E a partir daí, acho que eu sempre tive uma quedinha por número, né, cara? Então, a minha ideia sempre foi fazer matemática mesmo,
sempre, né, trabalhar em algo com número, né? E eu sempre gostei muito de ajudar, né, meus colegas ali nos probleminhas de matemática. Pô, me ajuda aí, como é que faz isso daqui? Ajudava, tirava dúvida. Ajudava a tirar dúvida. Eu gostava desse, né? Eu não sei se eu gostava da atenção ou se eu gostava de tirar dúvida. Eu não sei até hoje, né? Mas enfim, a gente, né, eu caminhei para esse lado aí e tô aí, né, cara? Né, 15 anos aí trabalhando e dando aula aí, né? Ajudando essa galera. Já são 15 anos de sala de aula, né? 15 anos de sala de aula, cara. Passa rápido, né? E uma curiosidade, galera, já vou contar para vocês, né? A gente acabou entrando na faculdade, isso 2004, né? 2004, Já 2004, quase 20 anos, A né? gente tá, eu não sei quando você está vendo esse podcast, mas a gente está gravando aqui 2022, né? Então são 18 anos de formado aí, né? 18 anos que a gente entrou na faculdade. Quase 20 anos, né? Quase 20 anos já assim, desde o início da faculdade. E aí a gente acabou entrando na mesma turma, né? Sim, sim. E eu lembro que, olha como são as coisas, olha a curiosidade dos professores aqui agora, para a galera quebrar esse mito de que professor só sabe quem é professor é aquele nerd. Só o nerdola, né? Quem passa em concurso público é aquele que sempre estudou. Ó, eu não tinha muita intimidade com o Japa na faculdade, né? Eis que passou o primeiro período todo, a gente só se falava oi, né? Não tinha muita intimidade, não tinha muito contato, a turma eram 60 mais ou menos, né? 60 e tinham vários grupinhos, né? Vários grupos, então o meu grupo não era o grupo do Japa, então a gente acabava só se vendo, falando oi. Até que no segundo período, vamos fazer uma disciplina, lembra dessa? Vamos fazer uma disciplina álgebra linear 2. Vamos fazer uma disciplina, primeira nota, eu tiro 0. Imagina. Ai, que burro, dá 0 para ele. Eu fiquei desesperado, nunca tinha tirado 0 na vida. Eu tinha tirado nota baixa, né? 2, 3, agora 0, né? A gente dizia que era nota por extenso, né? Porque o professor escrevia 0. Era por extenso. E aí eu fiquei desesperado naquela coisa e comecei a querer estudar para poder tirar o prejuízo na nota seguinte. Eis que, por obra divina, né? Eu vou fazer a prova, eu sento e o Japa acaba sentando do meu lado. Né? A gente nunca tinha trocado ideia, era só um oi e tal, mas nunca tinha trocado ideia. O Japa senta do meu lado. Aí lembra que o professor colocou a questão, valia 2 pontos, 2 e pouco, não era isso? Valia 2, o cara jogou para 3, ele fez uma promoção lá, né, cara? E aí o professor, a questão valia 2 pontos, só que a turma toda ninguém conseguia fazer, e o Japa aqui do lado falou assim, essa questão é mole, eu sei fazer, eu fiz. Aí o professor falou assim, quem fez a questão toda vai valer 3, porque como ninguém está conseguindo fazer, quem fizer a questão toda vai valer 3 pontos. E aí o Japa do meu lado, 3 pontos já tenho garantido. E eu precisava tirar nota boa, porque tinha tirado 0 na primeira. E aí eu olho para ele assim e falo, pô, aí Japa, tudo bem? Aquela carinha de pilão, né? Bom mercenário, nunca falou comigo, nem bom dia me dava, que moleque mercenário, cara. Aí eu falei assim, pô, Japa, pô, ajuda aí. Aí ele olhou para mim com uma cara, o que tu quer? Se eu soubesse, eu ia ter que pedir dinheiro, né, cara? Eu ia ter que pedir dinheiro ali, né? Ele fez uma caridade, né? Vou te ajudar. Aí aquela famosa cola, né? Que a gente não aconselha para ninguém. Exatamente, mas né? tem que contar a realidade, né? Tem hora que não vai, né? Cola não sai da escola. Sai da escola, né? Tem essa aí, né? Mas ali era aperto total. Ali era aperto. E aí o Japa me ajudou. E a partir de uma cola, né? Isso vai virar até corte. A partir de uma cola criou-se uma amizade. É verdade. E a partir dali eu fiquei muito grato, porque ele me ajudou e depois eu consegui passar na matéria. E aí criou-se um laço de amizade. E eu acabei, a faculdade aqui que a gente fez é uma faculdade que é no interior do estado. E o Japa morava mesmo perto da faculdade. Eu já morava distante, então eu fui morar numa casa que nós alugamos. Não era alojamento, mas era como se fosse um alojamento, né? A gente foi morar lá e o Japa vivia na nossa casa, porque ele já morava perto, então vivia lá. A gente fazia muitas farras juntos, jogamos muito videogame junto. É verdade, né, cara? Churrasquinho, né? Churrasquinho de caça. E essas amizades que se criam de 2004, a gente traz até hoje, já vão aí 18 anos de amizade. E quando eu criei esse projeto aqui, é claro que eu não ia deixar de fazer uma proposta para que ele viesse comigo, porque é uma pessoa que, além de muita gratidão, de muito respeito, de admiração,
eu sei do profissional que ele é. E a partir daí, depois que a gente se formou, trabalhamos juntos em alguns lugares, Sim, né? Para onde a gente Dividimos turma, né? dividia a turma, para onde um ia, tentava encaixar o outro, né? Para que a gente pudesse trabalhar junto. E a gente foi criando ainda mais esse laço de amizade, que continua mesmo formando em 2007 ali, 2007 para 2008, né? a gente mantém aí esse contato já mesmo pós a faculdade e continua e vai continuar para sempre, porque virou um irmão aí, virou um amigo. E ao longo dessa sua jornada, já depois que você formou, logo que você formou, sua primeira ideia foi: vou fazer concurso público? Cara, foi até porque, né, a gente, não sei se tu deve lembrar também, a gente estava para formar e saiu a notícia do concurso do Estado, lembra? Secretaria de Educação do Estado, SEDUC, né? Pô, cara, vamos formar. Não temos emprego. Não tem... Eu vou trabalhar onde? Não sei, cara, mas eu sei que vai ser o concurso do Estado. Então é esse aí que a gente vai, né? E aí a gente acabou até fazendo a prova, né? A gente, né, passou desse concurso aí. E, né, depois você pediu para exonerar, eu continuo lá até hoje, né, mas a minha ideia era, né, sempre foi também um concurso público, porque, né, cara, querendo ou não, né, no país que a gente vive hoje, né, o concurso ele te dá a estabilidade, né, ou seja, tu vai ficar rico? Não, mas ele te permite fazer contas, né, ele te permite planejar no futuro daqui a 10, 15, 20 anos, coisa que, infelizmente, a gente não tem isso no setor privado. A não ser que seja uma mente muito brilhante, um cara muito fora da curva. Enfim, a gente sabe como funciona, né? Então, a minha ideia sempre foi ser funcionário público. Sempre foi ter essa estabilidade, né? Planejar os próximos 10 anos. Essa era a minha ideia, sempre foi. E foi para aí que eu descambei para um concurso público mesmo, né? E era a primeira oportunidade que tinha de emprego de porta, né, cara? Então, eu abracei com ex-identes aí, né? Foi aprovado, tô lá até hoje. E, cara, não me arrependo não. Dá mais tranquilidade pra gente. Dá mais tranquilidade. Né? E aí você pôde depois organizar melhor a vida, depois veio seu filho, e ele tem mais tranquilidade porque tem um concurso público. Exatamente, ali. né? Você consegue se planejar, né, cara? Você consegue tocar as coisas, né? Por mais que depois você queira fazer outros projetos, mas você ter a certeza de que você tem um planejamento, né? Você tem algo que te permita fazer, né, dar um passo para frente, pô, isso aí não se paga. Isso aí é algo assim que nem todo mundo vai ter, porque não tem vaga para todo mundo, mas aquele que tem a chance, cara, vai à luta, vai estudar, porque vale a pena, vale muito a pena. E aí você passou para a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, né? E continuou o seu estudo, né? Continuou estudando para outros concursos, depois pegou outras matrículas, não foi? Sim. Depois a gente teve a SEDUC, tomei posse. Muito pouquinho tempo depois teve a Prefeitura do Rio, aí também passei, tomei posse, mas a Prefeitura fiquei pouco tempo, pedi para exonerar, né? Comecei a planejar outras coisas. Mas também tive aprovações aí, né? Prefeitura de Volta Redonda, também exerci, né? Araruama, Saquarema não cheguei a tomar posse, mas também tive aprovação também. Então, assim, né? E depois de um tempinho aí eu descambei para tentar concurso público fora da minha área, né? Fora da área de professor, né? Eu estudei um tempo aí para ser auditor, né? Infelizmente eu peguei aquela crise braba aí de 2014 ou 15, né? Uma seca de concurso aí, né? 2 anos sem ter nada, né? E aí o tempo passou, mas enfim, né? Quem está estudando para essa área de fiscal aí, esse concurso mais top, né? A gente fala que carreira top é carreira que paga mais de 10 mil, né, cara? Então dificilmente vai ter um concurso de fiscal aí, um local grande aí que pague menos de 10 mil, né? Então, assim, mas porém, toda vez... Dependendo do estado, paga 25 mil, 27. Toda remuneração tem que cobrar o seu ônus, né? Então, esse tipo de concurso é para quem, cara, se dedica muito mesmo, tem que estar estudando muito, tem que estar muito bem preparado, né? E preparação de um longuíssimo prazo, né, cara? Não é longo prazo, não, eu falo que é longuíssimo prazo, né? Tu estudar 20 matérias, 22, 24 matérias, estar afiado para isso tudo, é como se fosse uma nova graduação, né, cara? Então... Primeiramente, né, parabéns para esse cara que almeja, né, e muito parabéns pro cara que passa, né, cara? O cara que passa, ele merece estar naquele cargo ali, porque a rotina desse cara é muito... Ralou muito. Ele está falando aí de pensamentos de longo prazo. Eu acredito que essa seja uma dos maiores erros de um concurseiro, né? Para você que está assistindo esse podcast,
e está iniciando agora o seu estudo em concurso público, eu apontaria como um dos maiores erros esse pensamento de curto prazo da galera em concurso público. Eu acho que a gente está acostumado, desde a época da escola, que muitas pessoas, e eu vou me incluir nessa, eu também, aquela estudo de véspera, né? Você vai lá, estuda pelaquela revisão do professor, e aí você vai, tira a nota suficiente na média, e assim tu vai levando. A maioria dos estudantes hoje, eles só estudam para aquela prova. Estudam no que você mesmo diz, né? Estudam para passar, não estudam para aprender. E aí só quer estudar na revisão, só quer estudar de véspera. E quando chega em concurso público, traz essa mesma mentalidade. A pessoa quer estudar só de véspera. O que é estudar de véspera? É estudar quando o edital sai. Só que aí, quando o edital sai, a pessoa tem 2 meses até a prova, 3 meses no máximo, e para estudar em 2, 3 meses todas as disciplinas para aquele concurso, fica praticamente impossível. Né? Não, é impossível. Imagina que você vai estudar 2, 3 meses, né? Você não tem a formação nenhuma daquele seu concurso ali. Um exemplo, né? Qual é o concurso da vez agora? INSS, vamos dizer. Sim. Então, INSS, cargo de técnico, ensino médio. No ensino médio, a gente não estuda direito previdenciário. Exatamente. A gente não estuda direito constitucional, administrativo, noções de ética. Exato. A gente não estuda nada disso. Então, assim, a gente não tem base nenhuma. A própria informática é cobrada, não é algo que a gente está... Por mais que a gente mexa no celular, mexa no computador, fazer uma prova de informática, uma prova de informática é totalmente diferente. Então, assim, a gente não está habituado para isso, a gente não tem formação para isso, né? Então, imagina você estudar 2, 3 meses para algo que você nunca viu, né? Então, assim, ou seja, como é que você vai estudar para passar? Não dá, não tem como, né? É humanamente possível, são 6 matérias, cara, poderia ser 4, não vai rolar, não tem como, entendeu? Então, assim, o concurseiro, ele tem que vislumbrar que aquilo ali é um projeto de vida. Pô, cara, qual a pessoa que projeta a vida em 2 meses? Sabe? Aquilo ali é um projeto de vida. Então, é planejamento de longo prazo, é sentar ali, fazer de pedacinho em pedacinho. Eu costumo dizer que concurso público é uma maratona, cara, não é uma corrida de 100 metros. Né? Uhum. Então, você não vai decidir hoje, cara, hoje eu vou levantar e vou correr uma maratona. Cara, não vai. Você não se preparou para aquilo ali. Entendeu? Se você não correr 100 metros num dia, 500 no outro, seu primeiro quilômetro, até chegar aos 42 da maratona, você não vai conseguir fazer. É a mesma coisa no concurso, é a mesma coisa do cara que vai estudar para concurso, concurseiro. Então, se ele nunca estudou, não adianta. 2 meses não vai resolver a vida. Sinto muito, essa é a realidade. É verdade. E aí, eu sempre digo o seguinte, e aí nesse momento, você que de repente começou a estudar agora num pós-edital, fala assim, caramba, o que eu faço agora? Né? Sabendo essa informação de que provavelmente eu não vou passar se eu estou começando o meu estudo num pós-edital. O que eu sempre digo é o seguinte, a gente não pode dizer também que você não vai passar. Né? A probabilidade é que realmente os aprovados, as maiores probabilidades de aprovação é de quem já vem estudando com antecedência. Né? Tem exceções? Tem exceções. Existem pessoas que já tiveram uma boa base em matemática, já tiveram uma boa base em português, estudou em boas escolas, teve uma rotina de estudo muito grande quando era na infância, na adolescência. E aí, quando chega em concurso público, é mais fácil para essa pessoa passar. E tem gente que acaba aprendendo mais rápido mesmo. Tem pessoas que acabam assimilando aqueles famosos gêniozinhos, né? Fora da curva, né? Fora da curva. Então, tudo bem, isso aí passa. Agora, isso não é a regra geral. Pelo menos não era para mim, não é para você. E não é para 99,9% das pessoas que eu conheço. Precisam de mais tempo para passar. Agora, é o que eu digo para a galera. Se você começou a estudar agora, num pós-edital, tá? A sua prova está chegando. Você já se deu conta dessa realidade? Fala assim, caramba, o que eu faço agora? Desisto? Não. Você vai fazer o seu melhor. Ai, minha prova daqui a 1 mês, minha prova daqui a 1 mês e meio. Eu estou desesperado porque eu já estou sentindo que é muita coisa para estudar. Estude o máximo que você conseguir nesse 1 mês, nesse 1 mês e meio, nesses 2 meses. E vai fazer a prova. Porque o que você vai aprender agora, você não vai perder. Então, você corre agora, assimila o máximo que você conseguir, faz a prova. Se passar, ótimo. Se não passar, continue o seu estudo para uma área similar àquilo, para que você possa aproveitar tudo que você já estudou. Exatamente. A gente começa a estudar para concurso, tem aquele concurseiro metralhadora, né? O cara, qualquer concurso que vê, ele quer fazer, abre, vai. Para mim, acho que esse é o primeiro erro
de qualquer Isso é pessoa. outro erro que Esse é o primeiro erro. querer sair fazendo tudo que é concurso que aparece. Exatamente, é o concurseiro giratório, né? Metralhadora giratória. Ele vai para qualquer concurso que aparece que quer fazer. Acho que é o primeiro erro. Acho que o primeiro lance assim, que a gente, né, que o concurseiro deveria ter em mente é o foco, estudar uma área. Né? Cara, eu acho que eu me identifico com a área policial. Então, beleza, cara, vai lá, vai ver lá o que a maioria dos concursos para a área de polícia cobram. Vai focar naquela área. Ah, eu não quero ser policial, eu quero área administrativa. Então, beleza, vai procurar, né, o que a maioria dos editais cobram na área administrativa. E foca o concurso. Foca aquele cara, foca aquilo ali. Se focar naquilo ali, o que aparecer parecido, vai lá e faz a prova. Né? A gente brinca que concurseiro tem que fazer concurso. Né? O aluno estuda e o concurseiro faz concurso. É verdade. Então faz a prova para algo que seja similar do seu. Né? Te impede de fazer algo diferente? Não, não te impede. Né? Mas que procure sempre fazer provas com matérias disciplinas, até matérias parecidas, né? Disciplinas parecidas. Até para você se testar no dia, né? Porque fazer prova no local de prova é muito diferente de fazer simulado no conforto da sua casa, né? Exato. Essa é a realidade, né? Então, assim, é bom para você se testar, passar os perrenguinhos de prova, né? Ar-condicionado em cima, né? A salinha aberta com barulho, né? O pagodão tocando lá do lado da esquina, sabe? Isso aí só acontece no dia de prova. Já passei por isso também. Fazer prova com dor de dente, eu já fiz uma prova com dor de dente, e aí tu tá fazendo a prova, tem que controlar aquela dor, então tem coisas que só acontecem no dia da prova. Cara, eu já fiz prova que minha caneta falhou, cara. Eu levei 3 canetas, as 3 falharam. As 3 canetas, as 3 falharam. A sorte que tinha a menina do lado, olhou assim, ficou com pena, pô, toma aí, preenche aí, tá ligado? Mas, cara, assim, pô, 3 canetas, sabe? Pô, vai levar 3, fala, não, já deu bom, né? Se uma falhar, tem outra. Não, cara, falharam as 3, entendeu? Tipo assim, só acontece comigo com Botafogo. Aconteceu comigo. Então, são perrengues, assim, só acontece no dia da prova, cara. Sabe? Então, só fazendo prova mesmo vai descobrir o que vai acontecer lá, né? E a mão que aprende, né? Então, a partir daí não levava mais 3, levava 4. Então, assim, cara, tem que fazer prova. E aí a gente já apontou 2 erros, né, galera? O primeiro é aquele cara que deixa para estar no pós-edital, né? Segundo, o concurseiro metralhadora, né? Que é aquele que atira para tudo que é lado e acaba não lugar nenhum, né? perdendo foco. É aquilo, a gente não está dizendo que é para você focar em um concurso só, mas você pode escolher uma área. Se você quer fazer concurso para tribunal, poxa, ali você vai ter muitas disciplinas em comum. Vai ter constitucional, vai ter administrativo, você vai ter informática, vai ter um português, vai ter um raciocínio lógico. Tem um núcleo base, né? Tem um núcleo base, exatamente. Se você vai escolher auditor fiscal, por exemplo, cara, você vai ter que botar ali contabilidade, tem que botar ali tributário, entendeu? Então, disciplinas que caem em tudo que é concurso para auditor fiscal. Então, assim, você acaba criando um alicerce daquelas disciplinas bases e, a partir daí, você consegue só acrescentar as outras disciplinas. E acrescentar essas outras disciplinas no pós-edital, tudo bem, aí dá tempo. Desde que você já tenha uma base muito forte. Uma base muito forte, né? Agora, vamos puxar para a nossa área, irmão, para matemática. Você está em contato direto com os alunos lá na plataforma, você tira a dúvida deles, você faz monitoria com eles. Para você que não sabe, né, os nossos alunos têm um dia da semana que tem uma monitoria com o professor Japa, onde o aluno pode levar a dúvida que ele quiser, né, Japa? Sim. A questão que ele quiser, ele pode mandar para gente e você vai explicar para ele. Então, às vezes nem entra no nosso curso, né? Exato. Às vezes ele pegou uma questão de um concurso que ele fez, ou de outro material. A gente tem uma filosofia para monitoria, né? Uma ideia, né? Que a prioridade da monitoria sejam para dúvidas extramaterial, né? Porque no material a gente sabe que tem lá na plataforma existe um espaço que o aluno pode comentar, né? Abaixo dos vídeos, e aí ele pode colocar a dúvida dele, né? No caso, nessa parte do comentário, né? Então ele escreve lá a dúvida e eu sou responsável por tirar a dúvida dele na parte escrita. Então, como a gente já tem, né, um espaço reservado para a dúvida do material, a gente dá prioridade para a monitoria para questões fora do material, né? Principalmente questões de prova de concurso de outro lugar, né? Dúvidas fora material. Né? Essa é a ideia principal da monitoria, sabe? E a gente entrega uma solução completa para vocês. A gente traz para vocês não só as videoaulas, né? Os materiais que a gente adota, todos comentados em vídeo, né? Como também, se o aluno quiser ter quase um professor particular ali, né? Ele vai ter ali a monitoria. E o que você sente, Japa? Como é que você poderia, dentro da sua visão, o que o aluno que tem trauma de matemática, tem dificuldade em matemática, as dificuldades que você vê dos nossos alunos, né? E ao longo desses 15 anos que você está em sala de aula,
Aquele aluno que hoje ele tem muita dificuldade, né? Cara, eu tenho muita dificuldade, eu tenho pavor, mas eu preciso da matemática porque eu quero passar em concurso público. Qual dica você daria, por onde começar, o que fazer para que ele possa começar a eliminar essas dificuldades? Acho que o primeiro passo aí é o bloqueio, né? É o mental dele, né? Esse bloqueio mental que a pessoa tem, essa trava de falar, matemática é muito difícil, não é para mim. Cara, matemática é para todo mundo, saca? O problema é que a gente tem uma cultura... Inclusive para quem colava na faculdade, né? A gente tem uma cultura muito grande, assim, né? E isso, assim, é da infância que a gente teve, sabe? Matemática é muito difícil, não é para mim. E aí você leva a sua dúvida pro seu pai, pra sua mãe. Seu pai também fala, cara, isso é muito difícil, vai arrumar outro, sabe? Não quero saber disso aí, não. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo é o bloqueio, né? É tirar essa trava mental de que aquilo ali é muito difícil, não é para mim, não entra na minha cabeça, né? Então, tem muita gente, né, que antes, lá na autoescola, cara, não sei dirigir. Hoje em dia é um piloto de fuga, entendeu? Então, é a prática que levou àquela perfeição dele. Eu gosto muito dessa analogia com a autoescola, porque tem gente que, por exemplo, não adianta a pessoa ir para a autoescola, ter aquele melhor instrutor, se a pessoa ela se treme quando ela vai ligar um carro, se ela se treme quando pega no volante, se ela fica nervosa. Não adianta, nada vai sair. O que o instrutor vai falar para ela? Calma, eu não consigo te explicar, eu não consigo te ajudar se você não se abrir, se você não se permitir. Então, eu acho que para tirar esse bloqueio na hora que você entra no curso, na hora que você vai assistir uma aula, se permite. Se permite. Não, mente aberta. Mente aberta. Eu vou ouvir sem ficar com aquela coisa de que aquilo não é para mim, porque dificuldades virão. Vai chegar no momento da explicação. Quando está muito fácil, né, Japa? Eles falam assim, muito fácil, aí não cai prova. Aí quando começa a ficar difícil, tá vendo? Aí, ó, ficou difícil. Sabia que matemática não era para mim, né? Não, e tem um problema, né? É muito fácil, né? Aí o muito fácil ele fala, cara, isso é muito fácil, não vou estudar mais não. Né? Só que ele esquece que matemática é sequência. Então, o muito fácil, né, passa a se tornar difícil. Por quê? Porque ele não manteve a sequência. Então, se eu não sei somar, como é que eu vou multiplicar? Se eu não sei subtrair, como é que eu vou dividir? Sabe? Então, a gente tem um processo que é, né? O cara acha muito fácil, aí ele larga de mão. Aí quando chega lá no difícil, ele, isso não é pra mim mais não, deixa quieto, não quero mais, né? E o segundo passo, né, que é o cara que ele tem um problema na base, ele não se permite aprender a base, e aí ele larga de mão, né? Então, assim, aí ele fala, tudo é muito difícil. Cara, não é difícil. É que você não se permitiu a ter um conhecimento básico e avançar como sequência. Matemática é sequência. Então, às vezes, eu percebo, né, assim, com muito aluno, que ele tem problemas de raciocinar de maneira sequencial, sabe? Então, assim, né, captar as informações e aplicar aquelas informações de maneira... Né, aqui eu tenho que somar, depois somei, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? É multiplicar? É dividir? É fazer a potência, calcular a raiz? Então, assim, a gente tem um problema muito... Você deve ver isso também em sala de aula também, né? De pensamento sequencial. Né? A gente tem um problema muito grande quanto a isso. Né? E esse problema de sequencial a gente traz da infância, cara. É o trauma lá, né? Isso é muito difícil, né, pra mim. Então, a gente tem que tentar desbloquear isso daí. Isso é verdade. Às vezes, a galera acaba assistindo aula aqui no YouTube, por exemplo. A galera assiste uma aula, por exemplo, de porcentagem, que é um tema que sempre cai. Porcentagem. Aí chega um determinado tema de porcentagem, o pessoal fala, tá difícil, não estou entendendo. E às vezes a pessoa não está entendendo, não é por causa da porcentagem, é porque porcentagem é uma fração. Inclusive o nome já diz, por 100. É uma fração dividido por 100. Então, a porcentagem é uma fração. Se a pessoa não sabe fração, ela vai ter dificuldade de porcentagem. Se ela não sabe multiplicar a fração, exatamente. Se ela sabe multiplicar, se ela não sabe operar com frações, ela vai ter dificuldade de porcentagem. Então, eu falo para a galera, não adianta você cair de paraquedas numa aula de porcentagem se você não teve a aula de fração ainda. Entende? Número decimal? Número decimal, exatamente. Então, por isso a importância de você fazer um bom curso. Né? Porque o curso ele vai te dar essa sequência que você está falando. Então, às vezes, tem coisas, até no próprio raciocínio lógico. O edital bota lá, argumentação lógica. E não coloca nada de tabela verdade. Nem proposição, né? Nem proposição.
Como é que você vai estudar argumentação lógica se você não sabe tabela verdade, se você não sabe proposição? Então, a gente tem que trazer essa orientação. Então, na matemática, existem assuntos que estão implícitos no edital, não é verdade? Então, outra coisa que a gente pode orientar vocês, um edital de matemática e raciocínio lógico, você tem que ver se não tem assuntos implícitos ali. E segundo, organizar aquilo de uma maneira didática. Porque na maioria das vezes, a ordem que vem no edital não é a ordem mais correta para se estudar. Sim, sim. Às vezes o edital vai ver lá, item 1, vamos colocar aqui, vamos chutar, polinômios. Ao item 2, operações com números naturais. Pô, o que tu vai fazer primeiro? É o natural, cara. Você tem que aprender, tem que fazer somar, subtrair, multiplicar, dividir, e depois você vai trabalhar com a letra. Então, essa é uma outra coisa que o Japa faz aqui para os alunos. O Japa organiza o estudo de cada um dos nossos alunos, né, Japa? Sim, sim. A gente dá uma rota para o aluno. A gente pega o edital, a gente estuda o edital, vê o que aquele edital ali está cobrando de maneira explícita e implícita e organiza aquilo para o nosso aluno, né? E aí a gente cria uma rota dentro da nossa plataforma. Exato. Você vai estudar o módulo 1, módulo 2, de repente, o 3 não vai precisar, mas o 4 vai. E aí a gente vai orientando de acordo com aquele edital e focando também na banca organizadora, né? Sim, sim. E a gente vê, né, que há padrões, né? Por mais que as bancas cobrem de maneira diferente, mas a gente pode perceber que há padrões, né? Então, assim, o raciocínio lógico, principalmente, né? Você já deve ter percebido também que existe um edital padrão ali, né? Que agora vem lá com um nome bonito, né? Compreender o raciocínio de estrutura, não sei o que lá das planas. O cara não podia falar, cara, é argumentação. Ainda tem isso, né? Entendeu? Ainda tem editais que são super genéricos, né? Exato. Problemas envolvendo raciocínio. Né? E aí a gente tem que entender o que é aquilo ali. Porque qualquer coisa poderia estar ali. Raciocínio, né? Entendeu? Álgebra. Álgebra é o quê? Equação de primeiro grau, segundo grau, polinômio. A gente bota só álgebra, né? É. Ou então tem edital agora que bota raciocínio lógico. Sim. Né? Bota as coisas de matemática e depois de raciocínio lógico. O que ele quer daí? O que ele quer de raciocínio lógico? Só a sequência? Exatamente. Orientação temporal? E aí a gente tem que fazer um estudo da banca, ver o que ela quer dizer com isso para orientar no seu aluno. Exatamente. Né? Então, assim, né, a gente percebe que tem assim, editais que vem muito genérico e tem alguns que vem padrão, né? Então, assim, independente do cargo, com a mesma banca, é o mesmo edital. Assim, por exemplo, Bunesp e FCC é clássico. O edital é praticamente copia e cola, independente do cargo. Disponível médio vai ver o mesmo padrão lá para a Prefeitura de Piracicaba, é o mesmo para a do TJ, sabe? Vê que se repete, né? Então, assim, ainda tem esses pormenores aí que dá para aproveitar bastante coisa, né? E assim, na tua concepção, Japa, então assim, a primeira coisa que você orienta eles é se abrir, né? Se permitir. Exato. Se permitir. Tá aberto ao novo, né? Tá aberto ao novo, conhecer a matemática. Não é porque a matemática na época da escola pode ter sido traumática que ela precisa continuar traumática, né? Até porque muitas das coisas, eu acredito também que a matemática ela é muito do momento da maturidade do aluno. Também, né? concordo. Então, tem conteúdos da matemática que eles são muito abstratos, né? São conteúdos que tem gente até que tem muitos memes aí que diz: mais um dia se passou e eu não usei equação, não usei forma de Bhaskara, né? Então, tem muitos conteúdos que são abstratos, tem muitos conteúdos que, para uma criança de 11, 12, 13 anos, é de difícil assimilação, só que quando você já tem uma certa maturidade, você com 30, 35, 40, 45, a gente tem aluno com 50 e poucos anos, né? Tivemos um aluno aprovado agora com 56 anos. Exato. Então, assim, quando você pega para ver esse conteúdo já com uma maturidade maior, você para e fala assim, era isso? Exato, né? Era isso? Eu não sabia que era só isso. Mas por quê? Porque na época você ainda não tinha uma maturidade, e eu falo você, eu estou me incluindo nessa também. Porque, por exemplo, aquela matemática da 8ª série ali, da 7ª série, 8º ano, polinômio, monômio, eu tinha muita dificuldade na época da escola. Essa daí eu acho que é a parte, sim, o pior, né, entre aspas, né? É a parte mais fundamental para a carreira ali, né? Depois do 8º, porque nessa brincadeira aí, quando a gente introduz a letra, e aí dali para frente o cara só vai ver a letra até o final. É onde surge a álgebra. Exato, né? É a parte, assim, que eu digo, acho que é a base ali para a gente seguir a carreira acadêmica ali do fundamental e do médio, né? Mas a gente não tem a menor maturidade para ensinar aquilo ali, cara.
Imagina tu com 12, 13 anos, tem que entender, cara, o que é uma incógnita, o que é X variável. ao cubo, Y ao quadrado, Z, né? Produto notável, Produto notável. notável. Exatamente. Então, essas coisas são coisas chatas mesmo, são coisas que até pra gente que é professor, quando a gente vai ensinar, né? Fala, pô, hoje eu tenho que dar aula de monômio, tenho que dar aula de polinômio, a gente também não gosta. Só que é o que a banca cobra, não tem jeito. O que a banca cobra, a gente tem que ensinar vocês. Então, é um assunto que quando a gente aprende muito novo, a gente não assimila porque a gente não tem maturidade para aquilo ainda, tá? Agora, quando a gente pega quanto adulto, a gente fala, peraí, agora faz sentido. Isso aqui era assim, né? Isso aqui era E assim. o pior, a gente fica assim, né? Pô, o professor lá da minha época não me ensinou. Cara, de repente ele até te ensinou, mano. O problema é que você não tinha maturidade para aquilo, sabe? Exatamente. Então, assim, de repente ele falou lá e para você passou batido. E é normal. Exato. Normal pra gente também. Né? Exato. Tô falando isso porque eu também, às vezes, geometria, por exemplo, que é uma coisa que no meu ensino fundamental também, eu tive muito pouco, né? Os professores focavam muito em álgebra, em aritmética, eu tive muito pouco. Eu fui ter depois no ensino médio. Cara, eu tinha muita dificuldade no ensino médio. Por quê? Porque eu não tinha tido uma boa base. No fundamental eu não tinha tido uma boa base. Mas depois eu falo assim, poxa, será que não teve mesmo? Ou será que eu mesmo que não consegui assimilar naquela época? Né? Então são coisas que a gente pensa e fala assim, não importa o que passou, o que importa é daqui em diante. Então daqui em diante eu vou me abrir mais para escutar, eu vou dar a oportunidade de conhecer a matemática de um jeito diferente, a gente tenta trazer a matemática aqui de um jeito leve, de um jeito bacana para a galera, para que comece a dar os primeiros passos. E a partir do momento que você vai dando os primeiros passos, você vai evoluindo, você vai acertando as questões e vai tendo mais prazer de estudar. Sim, e é fundamental a prática, né? Praticar é o mais importante, né, cara? É assim, eu costumo brincar que, cara, em casa você pode errar tudo. Em casa você pode errar tudo. Entendeu? Porque não tá valendo nada, tá valendo seu aprendizado. Então, nada mais, assim, engrandece o nosso estudo quando a gente erra. Exatamente. Entendeu? Porque quando a gente erra, a gente vai ver, cara, por que eu errei? Qual foi o motivo? Exato. Né? Pô, me diz aí, por que eu tô errado? Sabe? E isso é um outro erro que a gente pode apontar. A maioria das pessoas, elas ficam tristes quando elas erram. Né? Isso. Mas, cara... eu errei, eu sou burro, eu não consigo aprender, eu tenho trauma, tá vendo, matemática não é para mim. Onde é o contrário, né? Sim. Quando você erra, ali está a grande oportunidade de você aprender. Sabe por que a galera acha, já na minha concepção, que o exercício ele é o fim do processo de aprendizagem. Então, o pessoal acha assim, eu vou estudar a teoria de matemática e depois vou sair resolvendo exercício. E quando a pessoa não consegue fazer exercício, aí muitas vezes ela fala assim, professor, quando você faz parece fácil, mas quando eu vou fazer eu não consigo, não é isso? Então, por quê? O pessoal acaba não entendendo que o exercício, ele não é o fim do processo de aprendizagem, ele é o meio também. Sim, porque muitas das coisas de matemática, você só vai aprender fazendo exercício, né? Então, você tem que fazer a matemática para aprender a matemática. Sim. Então, você precisa praticar muito para conseguir aprender ela. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que quando a gente ensina a parte teórica, né? O nome diz parte teórica. Você aprendeu a teoria. Então, você aprendeu ali o meio, vamos dizer assim, um dos meios de pensar, né? Então, aquilo ali vai funcionar, né, de um jeito. Quando você pega o exercício ele te propõe uma nova maneira de pensar, né? Essa nova maneira de pensar é aplicando aquela teoria que você aprendeu. Né? Então, assim, tem muita gente que fala, pô, professor, mas tu não falou isso aí, não. Cara, falei sim. Entendeu? Só que o exercício te cobrou de outro jeito, sabe? Então, o que a gente tem um problema ainda é o copia e cola, né? O cara falou assim, vai dar certo para tudo, sabe? E não é assim que funciona. A gente tem que praticar, verificar, né? Como foi feito, por que foi feito, né? Qual é a ideia. E a gente tem muito problema com o concurseiro, né, cara? E, cara, eu não sei você deve ter um pensamento muito parecido com o meu, da aversão ao bizu, cara. Tem esse macetinho aqui, ó, esse aqui, cara, o macete pelo macete ficou ali, entendeu? Se você souber o processo, ter o macete é legal. Agora, se você não souber o processo de como ou do porquê chegou no macete, cara, o macete fica vazio. Porque a partir do momento que vier um exercício que cobrou diferente, já era. Já foi. O cara mudou o número, já foi.
Exato. Quer ver um exemplo? Eu vi esses vídeos aí, o que o Jaca está dizendo, e vai ilustrar muito o que eu estou dizendo aqui. Tem um problema clássico na matemática, que é o problema das torneiras. Ah, esse aí é o melhor. Né? Esse aí é o melhor. Então, o problema das torneiras diz assim, por exemplo, uma torneira enche um recipiente, tá? Imagina que eu pego aqui essa garrafa e eu deixo uma torneira sozinha ligada aqui. Aí enche essa garrafa aqui, vamos supor, em 3 minutos. Uma torneira sozinha enche em 3 minutos. Eu desligo essa torneira, esvazio a garrafa, encho uma outra torneira. Essa outra torneira é mais lenta e ela enche em 6 minutos, um exemplo. Então, uma sozinha enche em 3, a outra sozinha enche em 6. Eu jogo a água fora, abro as duas torneiras juntas. Quanto tempo essas duas torneiras juntas vão encher essa garrafa? Isso é um problema clássico de matemática, né? Eu vi esses dias um bizu para esse tipo de questão. Na verdade, esses dias não é um bizu antigo, mas eu recordei porque eu vi um vídeo recente a respeito disso. O professor dizendo que, olha, para esse tipo de questão, existe um bizu, que é o produto pela soma. Exato. Então, qual é o bizu? Você faz o produto, uma não é 3 horas, a outra é 6 horas. O produto é multiplicação. Então, você multiplica 6 vezes 3, 18. Né? E divide pela soma. 6 mais 3, 9. 18, que é o produto, a multiplicação. E 9, que é a soma. 18 dividido por 9, 2. Então, as duas juntas vão encher em 2 minutos. Né? Beleza. É um bizu que te ajuda? Ajuda. Mas é a questão de botar 3 torneiras, 4 torneiras. Não tem como usar esse bizu, porque esse bizu ele só serve para quando são 2 torneiras. Se ele botar 3 torneiras, se você fizer o produto pela soma, dá errado. Então, não adianta você querer trazer um bizu, um macete, e o aluno só querer aprender por aquilo. Eu concordo plenamente. Significa que bizu e macete não devem ser usados? Deve, e a gente dá também. Só que é o seguinte... Tem que saber que são casos específicos. Exato. E o bizu e o macete é como se fosse a cereja do bolo. Quando você vai para uma festa, né, tá lá o bolo. O que a galera vai comer é o quê? O bolo. Mas tem a cereja, que é gostoso? É. Mas a cereja não dá para todo mundo. Exato. Não atende a todos os casos igual o macete. Então, o macete é a cereja do bolo. O bolo mesmo é o seu conhecimento, é você aprender aquilo. Então, a gente traz o conhecimento, né? Faz o pessoal aprender porque entendeu. Sim. Eu sempre digo, você aprende porque entende. Então, você vai entender e você vai aprender. E para alguns casos específicos, a gente vai trazer um macete. Agora você aprendeu? Aprendeu. Você sabe fazer para todos os casos? Sabe. Sabe o processo, né? Sabe o processo? Sei. Agora eu vou te dar um macete. Esse macete aqui, ele atende para esse tipo de questão. Esse macete, ele atende para esse tipo de questão. Então, galera, pare de ficar buscando solução rápida. Uma outra dica... Cortar caminho, né? Cortar caminho. Não tem solução. Por quê? Não tem aquele macete, aquele bizu que atende a tudo que é caso, aquela coisa que vai fazer você aprender matemática de uma hora para outra. Pensa nas coisas grandiosas que você tem na vida, como elas demandaram tempo e energia da sua parte. Quer ver outro exemplo? Faculdade. A pessoa faz 4 anos de uma faculdade. Se for direito, 5. Se for medicina, nem fala. Né? Mas vamos botar a maioria 4 anos. A média, né? Tá? Vamos trabalhar em torno da média, né? 4 anos. A pessoa estuda 4 anos para sair da faculdade sem garantia de emprego. A gente estudou 4 anos e saiu sem garantia de nada. Sem garantia de nada. Viramos estatística, né? Estudamos 4 anos e não tem garantia de nada. Aí a pessoa chega em concurso público, ela quer estudar 2 meses e ser aprovado num concurso que vai ter emprego pro resto da vida. Totalmente desproporcional. Exatamente, né? 4 anos não te dá garantia nenhuma. Estudando 2 meses, 3 meses, você quer conquistar um emprego pro resto da vida? Totalmente desproporcional. Não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. E assim também é a matemática. A pessoa quer chegar e com 1 hora de estudo, 2 horas, ela já quer sair acertando tudo que é questão. Não é assim. Todos os assuntos, porcentagem, regra de 3, eu posso chegar aqui, bolar uma questão, procurar uma questão
eu vou dar trabalho para o Japa, que já dá aula há tantos anos, né? Se você bolar uma questão de porcentagem, regra de 10 e me dá, dependendo do nível, eu vou ficar ali um tempão para fazer também. E ó, que a gente já dá aula disso. Mas por quê? Porque a matemática não tem solução rápida. A matemática é um pensamento de médio e longo prazo, né? E abstração, né? Então, assim, como você falou, né? Dependendo do exercício, né? Pô, a gente vai sentar aqui, a gente vai ficar batendo cabeça aí, e às vezes nem vai sair a solução, né? Entendeu? Então, assim, não vai ser em 2, 3 meses que o cara vai resolver um problema dele de 20 anos, né? Lembrando que nossa base curricular, vamos pegar só o ensino fundamental e médio, dá o quê? 8 anos? 7, né? 9 anos, né? Se for, Não, 9 anos fundamental todo, com mais 3 anos do ensino médio. Dá 8 ou 7? Peraí, vamos lá. 7º, 8º, Ah, pegando do sexto, não do início. Não do início, vamos pegar do 6. 7, 4 do 4 fundamental, 3 do médio, 7 anos. Né? O cara quer resolver 7 anos de estudo em 3 meses. Qual a lógica? Exato. E mesmo assim, quando ele chega no sexto, ele já chega com uma base. Sim. Né? Não, assim, mas pegando do sexto, já seriam 7 anos. Eu estou admitindo que ele fez um fundamental ali de 1º a 4º ano, legal, e aprendeu tudo ali legal, sabe? Então, assim, vamos dizer que ele ficou capenga no fundamental 2 ali, o ensino médio, né? Os 7 anos finais ali, né? O cara quer resolver 7 anos da vida dele em 2 meses, não tem congruência, cara. Exato. Não tem. Então é questão da gente parar, né? Você para e recupera a sua base. Exato. No nosso treinamento, o módulo 1 ao módulo 7, né? Seria a base. Números naturais. Até o 8 que é conjunto, né? Até o 8 que é conjunto. Número inteiro. Aí depois o cara vem para racionais, que é fração, decimal, até dízima, fazer continha com vírgula. Fazer continha com vírgula, que a gente ensina passo a passo. Né? Aí depois vem ali os números reais, que vai estar potência, Sim. raiz, né? Aí depois vem razão, proporção, regra de 3, porcentagem e conjunto. Né? Aqui é a base dele, porque tudo que ele for ver depois vai depender disso. Exato, né? E assim, né? A gente o que eu posso perceber muito, né, dos nossos alunos ali, nossos alunos têm problema de base, sabe? Então, assim, o cara tem muita dificuldade em fazer continha com vírgula, né? Fazer número decimal, transformar em fração em MMC, né? Fazer soma com frações de denominadores diferentes, né? Eu percebo que a gente tem muito problema com base, né? Só que o problema de base se resolve como? Praticando, cara. É repetição, não tem jeito. Isso aí não tem milagre, não tem mágica, sabe? E, né, a gente, né, lá na plataforma, na monitoria, a gente orienta que, cara, se você está dedicando da sua vida 1 hora, cara, não dedica 1, tenta dedicar 2. Para o seu trabalho, eu sei, todo mundo tem dificuldade, tá? Agora, e o esforço? Né? A gente vai entrar no segundo ponto, né? Assim, será que não existe a possibilidade de rolar um esforço a mais? Né? Aí vem aquela parte mental e a de organização, né? Será que não existe? Para garantir meu emprego da vida inteira, será que eu não mereço fazer? Não é possível fazer um esforço maior? Então, assim, a gente fica um questionamento. Né? Agora fica uma reflexão para a gente aqui, né, para os alunos. Será que não vale? Né? Tem que pensar também. Mas, assim, é prática. É praticar. Eu falo que tem que praticar até a mão cair, cara, entendeu? Enquanto a mão não cair, tem que estar fazendo. E a gente coloca tanto exercício na plataforma, sim, exato. Que aí, galera, é impossível. A gente sempre conversa isso. Tem módulo nosso que tem 30, 40, 50 exercícios. Você faz 50 exercícios sobre um tema, é impossível não aprender. Sim. Impossível não aprender. Agora, a pessoa não quer parar para fazer os 50 exercícios. E acha que tem mágica, né? E aí, o que muita gente faz? Em vez de... A gente fala, agora você vai praticar, você vai fazer. Só que a pessoa, ela tem medo de errar. Aí, o que ela faz? Só assiste o vídeo com correção. Exato. E ela acha que assistindo o vídeo com correção, ela está aprendendo. Não está. Ela está entendendo. Isso. Então, quando eu faço alguma coisa, o meu papel é mostrar para ela que ela pode entender aquilo. Agora, como é que ela vai aprender? É fazer revisão, é fazer exercício, é praticar, é tornar o estudo ativo. Exato, a gente entra nessa parte aí, né? Que existem 2 fases do estudo, né? O estudo passivo e o estudo ativo, né? O passivo é onde você vai ali assistir a aula, ler e tudo mais, né? Então, assim, você está fazendo um estudo passivo, você está adquirindo conhecimento. E tem a parte do estudo ativo que você vai colocar em prática. E o aprendizado, ele só vem no estudo ativo, né?
existe aí a pirâmide do conhecimento, vocês podem procurar aí depois, aí tem um, tipo que é estudo constitucional, é a pirâmide de Kelsen, né? Então tem a pirâmide do conhecimento, e não sou eu que está dizendo isso, cara, é estudo, tá? E diz que, né, mais da metade do conhecimento você só retém praticando ele. E 95% do conhecimento só é retido quando você se prepara para dar uma aula sobre ele, sabe? Então, né, é claro que concurseiro não tem tanto tempo assim. Mas se você tiver esse tempo, né, de, cara, vou preparar uma aula para, né, para poder praticar, Você ensinar alguém para alguém. vou ensinar isso aqui para alguém, vou preparar uma aula, vou ensinar isso aqui para alguém, né? Cara, Pega teu filho, teu marido, senta tua esposa, senta aí que eu vou te ensinar hoje o que eu aprendi. Isso aí, senta aí. Vamos ver se você vai entender isso daqui, sabe? Então, assim, é claro que concurseiro não tem tanto tempo sobrando para fazer isso. Mas, né, a parte do estudo ativo, né, a parte da prática, ela tem que existir. Não existe concurseiro que, né, seja um concurseiro teórico, né, que só vê a teoria e não faz exercício. Muito pelo contrário. Se vocês forem ver entrevistas aí de alunos que são aprovados, o cara resolveu aí 4.000, 5.000 exercícios aí durante a carreira dele de estudante, de concurseiro, né? Quando ele aposentou a caneta, né? Aí tem gente que fala 4.000 exercícios, 5.000 exercícios. Ah, estudar 1 ano, 2 anos. Aí eu falo assim, daqui a 2 anos você vai ter que ser arrependido de não ter começado hoje. Exato. Não é verdade? O tempo vai passar para todo mundo. O tempo vai passar. Você fazendo ou não, os 2 anos vão passar. Os 5 anos vão passar. Agora você tem que tomar a decisão de como você vai passar esses 5 anos. Você vai passar os 5 anos se preparando para um futuro melhor, vai passar os 5 anos, né, no mesmo local, reclamando, né, ou se murmurando aí, pô, não fiz, não aconteceu, sabe? Então, assim, aí depende, né? Como você quer passar os 5 anos? Como você quer passar os 3 anos? Projetando um futuro melhor ou reclamando durante 25, 30? Escolha, né? É verdade. E já uma outra coisa que eu queria te perguntar também, para poder mostrar para a galera, contar um pouquinho. Você tomou algumas decisões, né, ao longo da sua jornada, de, por exemplo, a prefeitura, o Japa era concursado da prefeitura do Rio, que é onde eu estou. Na verdade, a gente acabou trocando, né? O Japa passou para o estado e passou para a prefeitura. Ele exonerou a prefeitura. Eu também passei para o estado e para a prefeitura, mas eu exonerei o estado, né? Então aí a gente acabou tomando decisões diferentes. Mas você acabou exonerando a prefeitura do Rio. No momento que você exonerou, foi para poder ter mais tempo para estudar. Exato. Né? Se foi uma decisão que você preferiu diminuir os ganhos que você tinha com aquele custo, com aquela receita que você tinha na prefeitura, mas você preferiu ficar com uma matrícula só. O professor tem essa vantagem. Sim. Você pode ter 2 matrículas, você já tinha as 2, né? E aí você preferiu exonerar porque você queria abrir mais tempo para que você pudesse estudar. Então, eu entendo que é uma decisão que não é fácil você tomar, né? É uma decisão que bota em você uma pressão muito grande. Eu escuto muito dos meus alunos isso a respeito de, professor, não tenho tempo de estudar. Tem gente que quer sair do emprego para poder pegar a rescisão ali e ficar um tempo sem trabalhar para poder se dedicar ao estudo, né? É claro que você não largou, você já tinha outras receitas. Sim. Você abriu mão de uma, né, para que você pudesse ter mais tempo. O que passou na sua cabeça naquele momento, né? O quão difícil foi essa decisão, e depois eu quero dar a minha opinião sobre isso também, mas para você tomar essa decisão, o quão difícil foi e o que passou na tua cabeça naquele momento? Cara, primeiro de tudo, né, a gente tem que pensar, cada um vai ter uma situação peculiar, né? Então, assim, na época que eu tomei essa decisão, era uma época que eu não tinha, vamos dizer assim, responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade, mas não tinha família, não era casado, não tinha que pagar conta, assim, contas absurdas, né? Então, assim, eu tinha uma responsabilidade comigo, né? Ajudava em casa, mas nada que ter aquele compromisso de bancar uma casa, né? Então, é algo que fica mais fácil de você tomar uma decisão, né? Mas, assim, é difícil abrir mão, né? É um concurso. Então, assim, você conquistou aquilo, sabe? Então, quando eu exonerei, na época tinha, né, colegas de trabalho para você é maluco, cara. Você tá largando. Pô, você sabe que dentro do nosso estado, o concurso da Prefeitura do Rio é um dos mais desejados da nossa área, né?
Então, assim, todo mundo, assim, que dá aula, que é professor, assim, boa parte sonha com esse concurso aí, né? E eu abri mão, né? Então, não foi uma decisão fácil, né? Mas eu tinha que escolher. Ou eu fazia isso, ou eu não estudava, né? Então, eu optei por isso. Mas, para chegar nesse ponto, eu também trabalhei muito, né? A parte do financeiro, fiz reservas, eu juntei dinheiro, né? Eu sabia também que a partir do momento que meu dinheiro acabasse, eu teria outra fonte de receita para tirar de onde. Então, assim, existiu todo um planejamento para fazer isso, não foi do dia para a noite. E, particularmente, né, eu não aconselho que pessoas façam isso, tá? A não ser que elas se planejem muito bem antes, né? Então, eu me planejei para ficar 2 anos sem trabalhar, cara. Então, assim, eu tinha essa ideia. Acho que em 2 anos eu consigo, né? Com a carga horária de trabalho que eu tenho, me manter. Então, eu me planejei para ficar 2 anos sem ter esse dinheiro, né? Então, assim, pessoas que pensam hoje, vou largar meu emprego, vou pedir rescisão para poder estudar, tem que ser uma decisão, assim, muito bem acertada, muito bem tomada e se planejar, cara, principalmente se planejar, porque não é algo muito fácil de fazer, não. Eu vejo que às vezes a gente tem que analisar muito outras opções. Então, eu acredito que a galera que fala que não tem tempo para estudar não é por causa do tempo em si, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Mas eu acredito que é porque você acaba tomando várias outras obrigações que não seriam necessárias. Sim. Né? É claro que tem obrigações que são necessárias. Quem tem filho, quem tem família, quem tem... Então você tem que ter um tempo para o seu filho, um tempo para a sua família. Eu entendo isso, e isso é necessário. Não tem como você fugir disso. Tá? Agora, o que eu estou dizendo é que existem outras obrigações Sim. ao longo do seu dia que você vai pegando, que você vai recebendo, sem precisar pegar. Porque as pessoas têm dificuldade de falar não. Se eu não me engano, é uma frase do Steve Jobs que ele diz isso, que na minha interpretação ali, né, mas ele fala com outras informações, mas foco não é você dizer sim para o que você quer, é você saber dizer não para aquilo que atrapalha onde você quer chegar, sabe? Então, assim, cara, se você está estudando para concurso público, reflita o tempo todo, porque cada sim que você dá para cada pessoa é um não que você está dando para o seu estudo. Um não para o eu do futuro, né? É um não para o seu eu do futuro. Então, é um não que você está dando para você. Então, na hora que você acaba pegando o compromisso de ajudar uma outra pessoa sem ter necessidade daquilo, é um não que você está dando para você. E, infelizmente, as pessoas precisam entender, e essa é a realidade, você, quanto concurseiro, você vai ter que ser um pouco egoísta. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né, que dentro de casa, né, a gente tem que ter uma conversa muito grande, tem que ser algo que fique bem claro, seja bem franco para quem está aí convivendo com você, né? A partir do momento que você virou concurseiro, você virou profissional do estudo. Então, é uma profissão. Exatamente. Então, assim, eu estou em casa. Você tem que deixar bem claro para a pessoa que convive com você, eu estou em casa, mas não estou disponível. Finjam que eu estou trabalhando a 20 km daqui. Se der algum BO, eu não estou em casa. Não adianta, eu não vou resolver esse problema. Porque nesse horário eu estaria trabalhando. Sabe? Então, assim, se eu não estivesse aqui, como é que você resolveria esse problema? Então você vai ter que resolver esse problema pensando que eu não estou aqui. E isso tem que ficar muito claro para, né? Um concurseiro tem que ter, né, algo bem claro para o familiar, cara. A família acima de tudo, assim, sabe? Assim, deixar bem claro o planejamento, deixar bem claro, né, onde você quer ir, onde você quer chegar. E que quando você chegar, todo mundo vai colher aquele fruto. Exatamente. Né? Todo mundo vai chegar junto, né? Mas quem está ali do seu lado ali tem que colaborar também, né? Entendeu? Mas tem que ser algo bem claro antes, né? Principal, conversa. Eu também não aconselho a pessoa que eu vou sair do emprego para estudar, eu não aconselho. Não aconselho. Né? Até porque tem que pagar, cara. Exatamente. Material, você tem despesas, você tem que comprar cursos, você tem que investir em cursos, não existe essa de ficar pulando de vídeo em vídeo no YouTube. Isso não vai te preparar de uma forma séria, de uma forma correta. Então você tem que investir em materiais, bons cursos, e você tem os seus compromissos em casa. Sim. Então, quando você sai do trabalho, por mais que seja um dinheiro que, tipo assim, eu consigo me manter por 1 ano, por 2 anos, você bota em você uma cobrança, uma pressão, uma ansiedade muito grande. Por quê? Você vai vendo o tempo passar,
a sua aprovação demora um pouco para acontecer e você vai com aquele, meio que aquele tempinho esgotando, Sim. e aquilo gera uma pressão desnecessária. E o pior, né, cara? Dependendo do concurso, nem sabe se o concurso vai abrir em 2 anos, né? Então, exatamente. Ainda tem essa, quando vai sair o concurso. Exato. Então, a orientação é: continua Trabalhando. Nem que você tenha aquela receita mínima para você ter suas condições básicas atendidas. Diminui o tempo, o que dá para diminuir, sabe? E todo o restante você, sabe, começa a delegar, começa a cancelar alguns compromissos, sabe, que dê para cancelar, para que você possa priorizar o estudo. Porque eu vejo que muita gente estuda para concurso público na hora vaga, sabe? No meu tempo, no meu horário vago, eu estudo para concurso público. Não é no teu horário vago, não. Tem que ser prioridade isso. Aí a pessoa faz de tudo para todo mundo, mas para si mesmo não faz, sabe? Mas se eu fizer isso, meu pai, minha mãe, meus amigos, meu marido vai ficar chateado comigo. Então é porque essas pessoas não te respeitam, né? Porque a pessoa que te respeita, ela vai te apoiar. Sim. Como eu falei, né? Você virou um profissional do estudo. Né? Então, assim, o estudar virou sua profissão, virou seu trabalho. Então, né, o seu horário de trabalho, você não está lá na empresa, no local físico, mas você está em casa. Em casa é o seu local. Hoje, agora, agora a pandemia não teve um home office. Então, o seu home office é o seu estudo, sabe? Então, assim, tem que deixar bem claro para as pessoas, entendeu? Que alguns compromissos você não pode assumir mais. A sua prioridade é você, né? Que isso fique bem claro. E isso quando eu falo egoísta, é no sentido momentâneo. Exato. Porque quando você passar em concurso público, foi igual você falou, vai todo mundo se beneficiar daquilo. Sim. Porque o teu marido ou a tua esposa vai ter um companheiro muito mais presente em casa, porque o ritmo no concurso público é diferente do ritmo no setor privado. A pressão é bem diferente, entendeu? Você vai ter mais qualidade de vida, você vai ter mais tranquilidade, entende? Então muita gente fala isso, meu marido não dá apoio, a minha esposa não dá apoio. Você falou, tem que sentar e tem que conversar, não é isso? E você entender que, às vezes, a pessoa, ela não te dá apoio, mas não te atrapalhar, já tá bom também, já tá excelente. Já tá uma pessoa que quer o quê? Que todo dia leve lá cafezinho para você, que te apoie? Não, sabe? Então, não te atrapalhar já é um apoio. Não te atrapalhar já tá bom, de bom tamanho. Não te atrapalhar já é um apoio. Então é isso. Eu vou falar, meu pai e minha mãe, por exemplo, quando eu estava para concurso público, eu morava com eles, e aí eles nunca entenderam o que eu estava fazendo, mas também não se metiam. Então, assim, não me cobravam quando eu não ia em festa, eu deixava de viajar carnaval de vez em quando com eles, também não me cobravam, entendeu? Porque eles falavam assim, se o Felipe está estudando, então deve ser uma coisa boa. Porque ninguém nega que estudo é uma coisa boa. Sim. Então, assim, deixa ele, sabe? Não, às vezes falava, filho, tu não está indo. Eu falo, pai, mãe, tô estudando, que não sei o que e tal. Então, pelo menos não me perturbavam, entendeu? Isso já estava de bom tamanho, já tá bom para mim, entendeu? Então, às vezes, as pessoas têm que entender, não busque apoio, sabe? Porque às vezes a pessoa, por mais que seja seu companheiro, sua companheira, a pessoa te ama, a pessoa quer você, sabe? Mas a pessoa também tem os compromissos dela. E a pessoa também vai sentir a sua ausência, né? A pessoa vai sentir essa ausência. E às vezes acontece, né, da gente, assim, a pessoa que está ali te acompanhando, está perto de você, ela acha que você está num sofrimento muito grande, né, cara? E aí ela começa a falar, não, mas vamos ali, quase vamos ali. Trancado. Acho que você está sofrendo por aquilo ali, sabe? E a gente está mesmo. A gente tá, mas assim, né? Ela acha que você está sofrendo tanto, e aí ela quer a maneira que ela encontra é tentando te tirar daquilo ali, né, cara? E assim, aí acaba realmente atrapalhando, né? Às vezes você precisa cumprir meta, bater horário, bater conteúdo, né? Você precisa fechar seu planejamento ali semanal. E às vezes quem tá ali não entende isso, sabe? Só quem é concurseiro entende concurseiro. Eu costumo dizer o seguinte, só quem é concurseiro entende concurseiro, sabe? Então, assim, é um mundo paralelo, né? E você vira uma pessoa chata aí, querendo ou não, cara. Pô, quando eu estudava, eu saía, só fala de concurso, cara. Não fala de outra coisa. Ninguém sentava perto de mim, entendeu? Até a amizade muda, né, cara? Muda. Ninguém, porque tem, né? Porque a amizade, né? É algo que você tem em comum, cara. Tu estuda, o outro não, o que tem em comum? O teu mundo virou só estudar, cara. Entendeu? Então, assim,
né, teu ambiente vira outro, sabe? Então, eu costumo dizer que só concurseiro entende dor de concurseiro, cara. Porque é uma vida muito, muito solitária, né? É verdade. Vida muito solitária. Inclusive, pessoal, até a gente mesmo é um exemplo disso, né, já? Existiam momentos que a gente estava estudando para concurso junto, então a gente se falava quase todo dia, né? Exato, Se ligava, tirava dúvida, aí um dava apoio no outro, que não sei o quê. Só que existia um momento também que o Japa estava focado no concurso, mas eu já não estava, né? E aí eu estava saindo, eu estava curtindo, e às vezes a gente ficava até mais tempo sem se falar. Sim. Por quê? Porque estava cada um numa vibe, né? O Japa estava para concurso público, já estava prestes a casar, já estava casando, é. e eu já estava aproveitando, estava saindo, estava curtindo, já não estava mais naquela vibe de estudar para concurso público, e a gente ficava até um pouco sem se falar. Porque a vibe, os interesses eram diferentes, não é isso? Então, às vezes, até aquele amigo que você tem, ele não deixou de ser teu amigo, mas às vezes, momentaneamente, por causa do seu estudo e porque o seu amigo, de repente, está em outro momento, está em outra fase, você acaba se distanciando momentaneamente daquela pessoa, né? Não falando com tanta frequência com que você fala, né? Não porque o carinho acabou, o amor acabou, mas sim porque já não tem mais alguns pontos em comum, né? Exato, né? E assim, eu costumo dizer o seguinte, né, cara? A pessoa que gosta de você, ela vai te entender, né? Então, assim, pô, tu pode ficar sem falar com a pessoa 2, 3 meses, mas ela tem um propósito para aquilo ali. Ela não te abandonou, não te abandonou, né? Ela só não tem mais, né, aquele vínculo em comum momentaneamente, mas se você precisar de algo, vai estar ali, vai estar presente, né? Então, assim, eu costumo dizer que, de novo, cara, a vida de concurseiro é uma vida solitária, cara. Sim, é dolorosa, mas vale a pena. É dolorosa, mas vale a pena. Tá? Vale a pena. E, pessoal, para quem não sabe, o Japa, ele tem um canal dele. Qual é o teu canal, Japa? É o JapaMath, né? Cara, Método de matemática, né, cara? Eu não consigo. MATH, né? Isso. Japa, MATH. Né, o curioso, né, cara? É assim, criatividade menos um, né? Então, né, não sei se tu lembra que a gente brincou de cartola na época da graduação? Tinha. Primeiro ano de cartola? Tinha, Então, meu time era o JapaMath. Cara, então eu falei, vai sair daí. Então, e é um canal onde o Japa foca muito em concurso militar, né? Ali eu criei um canal, né, mais voltado pro concurso militar, né, porque é a área sargentos oficiais, né? Então, assim, foi uma área onde eu me especializei, vamos dizer assim, né? Então, assim, desde que eu formei, só trabalho em pré-militar, né? Só trabalho entre aspas, né? Mas, assim, trabalhei boa parte em pré-militar, esses 15 anos aí, né? Então, assim, é uma área que eu conheço bastante, assim, né? Cada banca, cada escola militar, assim, em termos de prova, de cobrança, né? Venho acompanhando a evolução nos últimos 15 anos e eu percebi que a gente precisa, né, ter alguém que faça esse trabalho, né, divulgue mais, democratize mais, né? Até porque é uma área, assim, que hoje eu ainda vejo um nicho muito restrito, né? E a gente precisa de mais gente aí para poder divulgar isso daí, cara. Porque, né, é uma área, assim, interessante. Pô, né, num país que a gente vive, cheio de problema, né? Pô, gente, fez graduação, né? Formou, tem diploma, nem sabia se ia ter emprego, né? Imagine um moleque aí de 17, 18 anos, tá recebendo lá a bolsinha dele lá de estudo, garantindo a carreira dele durante 25, 30 anos, né? E hoje o salário inicial de sargento, sabe? Por volta de 5 mil. Por volta dele. Então, bruto. Então, imagina, o moleque ali sai com 17, 18 anos, né? Faz uma provinha de sargento. Isso. Forma com 20. Forma 2 com anos, 20. 2 anos de formação. Com 20 anos tá ganhando um salário de 5 mil, mais ou menos, né? 4 e pouco, 5. 4 e pouco, 5, bruto, né? Sonho meu. Mas aí, com 20 anos, já tem ali emprego para 30 anos. O emprego dele ali já... Por enquanto, né? Pode ser que seja. A nossa geração vai pegar aí provavelmente uma outra reforma previdenciária, mas... né, por exemplo, no militar não mexeram, né? No militar não mexeu. Enfim, mas aí, então, para você que de repente está assistindo e quer fazer concurso, ou de repente não, mas tem um filho que está nessa fase, né? Filho, sobrinho, está nessa fase aí. A gente vai colocar na descrição do vídeo, a gente vai colocar o canal do Japa.
segue o Japa lá, assiste as lives dele, e as lives dele a galera tem gostado muito. Toda terça-feira, hein? Toda terça? Toda terça, 20 horas. 21. Toda terça, 20 Na horas. verdade, fala terça, mas pode ser que amanhã ou depois tu mude, né? Esse vídeo vai ficar no YouTube. É, isso aí. Mas Hoje é terça-feira, mas depois te muda. Mas aí, se vai acompanhar a mudança, é só seguir na rede social lá que vai ter. Isso, aí aqui a gente vai colocar o canal do Japa e do Instagram. Qual é o Instagram, Japa? Pô, esse é difícil, né, cara? É o Wellington Nishio, né? E esse é o nome formal dele. Tem cara de Nishio, tem, né? Nishio, tem, né? Preservado do meu pai, né, cara? Mas a gente vai colocar aqui também na descrição o canal do Japa. Então você pode aconselhar e compartilhar para os filhos, sobrinho, ou caso você esteja vendo e seja seu interesse também. É uma área a se pensar, né? Eu, Felipe, nunca tive muito perfil de militar. Eu sempre fui meio revoltado. Cara, seguia aquela hierarquiazinha, não dava para mim, não. Mas tem gente que tem perfil, né? Então, por exemplo, eu nunca segui, mas também eu nunca fui apresentado, né? Então, assim... Nunca te deram orientação. Nunca me deram orientação, sabe? Então, quem sabe, se eu tivesse tido a orientação, eu teria aí, não sei, né? Mas, assim, eu fui conhecer o Ítalo quando eu estava na graduação, cara. Entendeu? Sabe? Então, assim, hoje em dia, o acesso à informação está muito, 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 muito mais fácil. Então, hoje em dia, você consegue acessar sites aí, né, blogs, enfim, que contam, alunos contando história, né, de como é estudar, enfim, você tem um acesso à informação muito grande, coisa que há 20 anos atrás eu não tinha, sabe? Uhum. Então, assim, eu não sei se eu seria, porque nunca foi apresentado, né? Então, assim, se você não tem algo apresentado para você, como é que você vai, né, compartilhar, né? Mas, enfim, hoje em dia, eu brinco lá em casa, né, meu filho tem 3 anos, eu brinco que daqui a uns 10, 12, eu vou fazer de tudo para ele ir. Pelo menos apresentar, dar essa chance para ele, né? Se ele vai querer ou não. Ele vai querer outra história. Eu acho que o papel de um pai e de uma mãe, né, é justamente chega naquele período ali de 9º ano, né, você está com 14, 15 anos, você apresenta as possibilidades, você fala, poxa, meu filho, a partir desse momento, o seu ensino médio, você pode fazer um ensino médio técnico, você pode fazer um concurso para escolas federais, entendeu? Você pode fazer ali um Pedro II, você pode fazer ali escolas estaduais, uma FATEC, que é um ensino técnico, por exemplo. E aí, enfim, você dá alternativas e orientar. E ver para ele o que ele quer, né? E aí, no ensino médio, é a mesma coisa. Você está no ensino médio, você tem a possibilidade agora de, no ensino médio, ou você faz o ensino médio técnico, ou quando você terminar, você pode fazer uma prova para ser militar, você pode fazer vestibular, entendeu? Ou se você quiser já entrar no mercado de trabalho, de repente faz um curso técnico, ou você já entrar no mercado de trabalho. Enfim, o nosso papel é orientar. E aí, ao tempo que ele for seguindo, for passando, ele vai vendo. Minha sobrinha, por exemplo, tem 16 anos, ano que vem a Giovana. Ano que vem ela está fazendo vestibular. Quando ela começou o ensino médio, ela queria militar. Ah, não, eu quero militar, não sei o quê. Aí começou aí, porque a escola dava para ela a possibilidade de curso aos sábados. Uhum. Ela passou aí. Aí ela já começou a ver que o ritmo era diferente. É outra vibe, né, cara? É outro ritmo, né? A turma militar tem um ritmo diferente. E aí bota os moleques para pagar flexão. E aí é uma turma que tem um perfil totalmente diferente. E aí a criança que vê aquilo ali, ou ela se enquadra rapidamente naquilo ali, ou ela fala, isso não é para mim. E aí minha sobrinha fez isso. Não, isso não é para mim. Fora o ritmo de estudo, né, cara? O ritmo de estudo é outro, né? A cobrança do estudo é diferente, né? Sim, a gente tem como... A gente não está falando que é melhor nem pior. A gente está falando que é diferente. Exatamente, né? A gente é isento. Sim. Entendeu? Até porque não era uma coisa que era para mim. Exato. Entendeu? Agora, pode ser que seja uma coisa para... Sim. Né? Tranquilo, assim, sabe? Então, assim, a gente tem hoje, no país, né? Uma das instituições, né, renomadas aí, né, na América do Sul inteira, né? Que é o Instituto Militar de Engenharia, que fica aqui no Rio, né, na URCA, né? O IME, e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é referência, que é o ITA, né, em São Bernardo do Campo, né? Então, assim, são 2 faculdades de engenharia, né? São faculdades militares, né? Públicas, de qualidade, né? E você ainda tem a opção de não ser militar, né? Você tem a faculdade e vai buscar emprego. Vai buscar emprego depois, entendeu? Ainda tem essa opção, sabe, né? Então, assim, é verdade, né? Eu tinha esquecido disso. Você pode fazer um IME-ITA, que você faz uma faculdade
que é no Instituto militar. assim, Naquele período você é militar, né? Tem 5 anos sim. ali. Só que você opta na hora do concurso, né? Tu opta antes, se você quer, né, graduar como civil ou graduar como militar, né? E aí você faz os 2 anos básicos ali que tem que fazer todo mundo, e aí depois do terceiro ano vai todo mundo ali. E se eu não me engano, como civil é até mais concorrido, né? Ou não? Eu não tenho essa estatística, mas Não tem? não tenho, mas provavelmente sim, porque deve ser uma quantidade menor de vaga, né? É, porque quando ele sai ali e ele é militar, ele vai com aquele salário de oficial, né? Ele, como formado no IME e no ITA, pega o que ele aprendeu na engenharia ali e vai, de repente, para uma faculdade no setor privado, pode ser que os ganhos dele sejam até maiores, né? Pode ser. Mas ele não tem estabilidade. Né? Ele não tem a certeza, né? É. Ele não tem a certeza. Então, geralmente, quem faz isso aí, o militar, ele opta por ser militar para ele ter a certeza no final, né? Porque, né, você fazendo como civil é como se a gente estivesse fazendo uma faculdade qualquer, né? A gente vai formar e aí? Né? Vamos para onde? Sabe? De repente faz como militar e vê como é que está o mercado. Exato. Né? E se tiver alguma coisa na área civil, você opta. Vê o que você quer. Tem que tomar cuidado nessa brincadeira aí, porque existe um contrato, né? Existe um período ali. Existe um período ali que você tem que ficar 5 anos como militar. Isso, né? É como se fosse vamos dizer assim, uma indenização, né, para a instituição pelo tempo que investiu em você. Entendeu? Entendi. E aí, você sair fora desse período, você tem que pagar a indenização, tem toda uma parte burocrática aí para poder resolver, né? Mas, querendo ou não, é uma opção, sabe? Então, assim, a gente precisa ter opções, sabe? E pouca gente, assim, até hoje, sabe que existem essas opções, entendeu? Né? Às vezes o cara sonha, um exemplo, né? Eu já conheci um menino que falou assim, pô, professor, eu sonho em ser piloto. Mas e aí, você já sabe como é que faz para ser piloto? Ele, não, eu sonho em ser piloto, mas eu nunca soube como é que faz. Então, para você ser piloto, você tem 2 vias. Ou você faz ensino médio, né? Dentro da escola preparatória de cadete da aeronáutica, né? Que é IPCAR. Você pode acessar a partir do 9º ano, você faz ensino médio dentro da IPCAR, sai da IPCAR, vai para a Academia da Força Aérea, que é a AFA. Faz mais 4 anos, forma como piloto. Né? Ou você vai direto para a AFA, né? Faz o ensino médio fora, faz o vestibular da AFA e vai tentar a carreira de piloto dentro da AFA. Então, assim, são as 2 vias para ser piloto, né? Piloto de caça, né? Uhum. Tem gente que não sabe disso, né? Não tem um conhecimento disso. E a minha ideia é tentar mostrar isso, né? Dar mais oportunidade para essas pessoas, né, cara? Porque eu acho que é uma carreira que vale a pena, sabe? Então, assim, acho interessante, pelo menos o cara conhecer. Entendeu? É verdade. Acho que o papel é esse. Nosso papel aqui é isso. Trazer conhecimento, trazer orientação, né? E aí cada um, dentro da sua realidade, dentro do que faz sentido, né? Acaba seguindo. Exato. Né? Tem gente que não, por exemplo, no seu caso, nunca quis ser militar, né? Tem gente que sonha em ser militar. Né? Tem moleque que, pô, tu vê que brilha no olho do cara. Né? Pô, tu vê que o cara tá vibrando ali, entendeu? Então, assim, é opção mesmo de cada um. A gente só busca trazer, né, esse conhecimento aí, mostrar que existe, né? Tem que mostrar que existe. É verdade. Então, é isso, já. Eu acho que estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Pô, não vai contar uma história tua aí da graduação, não, cara? Não, a da cola já tá bom já. Quer contar mais? Quer contar de física? Qual de física? Física 2? Vamos contar mais uma para eles. Quer para fechar? Então, mais uma história para fechar. Eis que estamos fazendo, na faculdade de matemática, a gente fazia física também, né, já? Para formar bacharel de grau formar bacharel, mas licenciatura também, né? Tinha também. Tinha física, 1, 2, 3, 4, depois eles criaram a física mais... Tinha uma básica 1, 2, né? Isso, mas, enfim, a gente fez as físicas 1, 2, 3 e 4 e a física experimental, né? 1, 2, 3 e 4. Fizeste? Não, foi 1 e 2 só. 1 e 2. E aí foram 6 físicas que nós fizemos. E aí, eis que eu e o cidadão aqui estamos fazendo física 2, né? Física 2, né? E aí, física 2. E estamos lá jogando bola, né? Como é que foi? Dá a sua versão aí, como é que foi isso? Pô, a gente foi jogar bola, né, cara? A gente fazia disciplina, né? A disciplina era de 6 às 8. Pô, nossa faculdade era integral, a gente ficava manhã, tarde e noite na faculdade. Tinha período que a gente entrava 8 da manhã e saía 8 da noite. Cara, a gente fez essa disciplina de 6 às 8. Cara, que doideira, né, mano? E aí a gente foi jogar bola, né, cara? Porque vale explicar, né?
De taco, era assim, tu jogava bola, sacanagem, né, cara? E aí, né, dentro da universidade, né, existem lá a parte de educação física, onde tem um campo lá, campo de dimensões de profissional, 110 por 70 e pouco, assim, profissional. E aí tem a galera que vai jogar bola depois da aula. Né? Na época era janeiro, horário de verão, né? Então escurecia à tarde. E a gente foi jogar bola depois da aula, 5 e pouco, né? Fomos lá jogar bola. A gente esqueceu que tinha prova no dia, né, cara? Socorro, Deus! E a gente tava jogando bola, isso era 6 e pouca já, né? Aí passou um conhecido nosso de carro. E aí? Vocês estão fazendo o que aí, cara? Vocês vão fazer prova, não? Eu falei, prova? Que prova, cara? Prova de física, mal acontecendo já, cara. A gente já tá até atrasado. Eu falei, o quê? No meio da partida. Troca a gente. Prova de chinelo, tudo sujo, todo suado. Pô, chegando lá, nossa cara assim, pô, vocês vão da matéria mesmo? Vocês vão fazer da matéria? Não, sim, você tá lá em cima, destacado de todo mundo. Então senta você lá e você aqui, ó. Senta um lá longe do outro aí, ó, destacado de todo mundo. Faz a prova aí, mano. Cara. Não, mas foi engraçado, a gente chegando lá todo suado, todo sujo, que a gente tava jogando bola descalço, né? Pô, era peladinha lá, que a gente saía da aula, né? Pô, pra quem não sabe, assim, a gente fez a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? No interior do Rio. E aí, lá a gente tá muito acostumado, assim, com o centrão aí, o cara aí, pô, tudo bonitinho, né? Tênis, arrumado. Pô, o nosso uniforme era bermuda, chinelo e camiseta. Então, é o mais comum. O cara que é arrumado era fora da curva. Né? Esse aí era o ET. Né? A gente tá acostumado a tudo bermuda, chinelo e camiseta. E aí a gente ia de mochila, levava no material, mas sempre tinha um futebolzinho aí 5 horas da tarde, né, cara? A gente saía da aula e ia tentar jogar bola, né? Tentar, né? Que a gente, pô, pelo amor de Deus, né? E aí, pô, no meio dessa peladinha aí rolou, né? Vamos jogar, pô, tem prova de física aí. A gente jogou tudo sujo, grama na cara. Pô, o cara olhou pra nossa cara assim, pô, tem certeza que vamos fazer prova mesmo? Você senta aí, ó. Pô, senta aí separado de todo mundo aí. Cara, e o melhor, né? Pô, saiu nota, né, cara? Saiu uma nota boa. Uma nota boa, né? Mas também, né, a nota foi boa porque tivemos ajudas externas. Pô, mas peraí, né? Pô. Não, pior que a gente quase não assistia aula dessa disciplina. Mas dava pra fazer, porque o cara... E aí, eis que eu olhei pro Jaco aqui, aí eu olhei e falei, ó, sabe alguma aí? Ele, pô, fiz 2, não foi? Fiz 2. A prova tinha 5 questões. Eu fiz 2. Fiz 2. Eu falei, quantas você fez? 2. Eu falei, não é possível que você fez 2 questões. Fiz 2. Não, eu fiz. E aí rola aquela, né? Aquela solidariedade, né? Pô, fiz 2, né? Agora aí, a minha parte eu fiz, já fiz 2. Agora qual é a tua parte? Aí eu fui correr atrás da minha parte, né? Aí eu falei, tem aí. Cara, a faculdade é um período muito bom. Muito bom, né, cara? Assim, muito bom. Quem morou junto, então, né? A gente brinca que, pô... Cara, eu sou, assim, filho único e, pô, ganhei 4 irmãos, assim, sabe, né? Pô, então... Porque moravam, junto comigo, moravam mais 3, né? Era mais 3, né? Eram os 5 patetas, né? Sim. Moravam 4 na casa, que dividiu a casa, e mais o agregado aqui, que estava sempre na casa lá. Foi um período muito bom, né, cara? Foi um período muito bom. Muito bom, né? Mas, e eu acredito que a faculdade, ela... Eu falo isso pra galera, né? O pessoal fala assim, você ensina aí, você vê na faculdade, né? O que a gente ensina hoje, é fácil não ver na faculdade. Até porque a nossa graduação, né, cara, ela é muito acadêmica, né? Para matemática, né? Então, assim, a gente viu muita coisa, assim, voltada para o bacharel, voltada para pesquisa, e a parte de licenciatura a gente viu muito pouco, né, cara? A gente viu muito pouco. Mas a faculdade, ela dá pra gente, e a nossa, principalmente, que é no interior, o pessoal ia morar lá, que era longe da casa de todo mundo, e acabou dando pra gente mais... A oportunidade do convívio, né? De crescer como pessoa, né, cara? Exatamente. Um crescimento como pessoa, como ser humano. Isso, E isso a gente traz para nossas aulas, né? Então, toda essa... O pessoal fala muito durante o vídeo, fala assim, Felipe, a tua aula e a minha equipe, o Japa tirando as dúvidas, a galera da minha equipe, pô, vocês têm tanta empatia, têm tanta paciência com cada um de nós aqui, justamente porque é uma filosofia que eu trouxe na hora que eu implementei aqui o projeto, e eu falo isso para todo mundo, para a gente tratar o próximo com respeito,
tratar o próximo com empatia, e eu tenho certeza que isso eu aprendi na época da faculdade. Né? Chegou na faculdade, fui morar com pessoas que tinham um pensamento diferente. Totalmente, né? Nunca se viu na vida, né, cara? Visto, e a gente tinha apenas valores parecidos. Né? A gente sempre foi família, né? A gente sempre foi pessoas do bem, Sim. a gente pessoas que não usavam, apesar de a gente estar numa faculdade que é rotulada como a faculdade das, né? Dos usos ilícitos de algumas substâncias, das farras, assim, né? Das farras. A gente nunca se misturou com isso, a gente nunca gostou. Então, a gente sempre teve valores parecidos, né? E por causa desses valores parecidos, criou o laço de amizade de nós 5, que perdura aí há tantos anos. Daqui a pouco vão fazer 20 anos já. E isso é bem legal, porque isso reflete na aula. Então, ensinar vai muito além de passar conteúdo, né? Ensinar é você cativar a pessoa, ensinar é você saber passar o conteúdo e atingir cada uma das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar em boas escolas. Né? Esse é o nosso papel. Né? E também tem empatia, né, cara? Se colocar no lugar daquela pessoa que está ali, né? A gente já passou por isso, né, cara? A gente já sentou do outro lado, a gente sabe como é, né? Assim, cada um com as suas realidades, mas a gente sabe como é se estar do outro lado, né, cara? Então, assim, o mais importante é que a gente tenta trazer, não além, né? Além do conteúdo, vamos dizer assim, é ter tentar ser mais próximo, não estando próximo, né? Algo que só a internet proporciona. É surreal, né? É verdade. Esse trabalho que a gente faz, a gente é apaixonado, porque a gente leva essa mensagem a cada um de vocês, em cada canto do país. Então, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente atinge uma pessoa que está lá em Manaus, a gente atinge uma pessoa que está lá no Rio Grande do Norte. Que permitiu, né, cara? Que abriu a casa dela pra gente. Exatamente, lá no Rio Grande do Sul. Então, cada canto desse país, a gente vai atingindo o coração de vocês, e a gente vai trazendo essa nossa missão, que é possível sim aprender a matemática, né, já? Vocês estão vendo aqui, ó. 2 professores que contamos só 2 histórias, mas tem outras aqui que são deixa quieto. Mas que nós passamos e por pessoas normais, pessoas que realmente tinham dificuldade também, mas com persistência, né, já? Sim, você consegue alcançar o que você almeja, desde que você não desista e desde que os erros que você cometa, você aprenda com eles para que você possa estar sempre recalculando a rota. Né? Sim, exato, né? E, cara, foi o que eu falo, né? Senta aí, pratica muito, estuda muito, vale a pena. E a gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui para seguir junto com você nessa caminhada aí. É verdade. E se você ainda não é nosso aluno, quer saber mais informações sobre os nossos treinamentos, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link para você poder falar com a nossa equipe. Fala com a nossa equipe qual é o concurso que você deseja fazer para que a nossa equipe possa atender aqui as suas necessidades. Dentro da plataforma, você vai ter as videoaulas comigo, você vai ter as minhas orientações, você vai ter todo o suporte do professor Japa. Agora vocês conhecem o professor Japa pessoalmente, né? Porque a gente vai estar junto nessa missão aí e te ajudar rumo à sua aprovação. Irmão, o microfone é seu, deixa as considerações finais com eles aí. Pô, cara, foi um prazer, né? Estar aqui, né? De novo, é uma responsabilidade muito grande, cara. Meu lance é bastidor, cara. Eu tô acostumado com isso, entendeu? E é isso, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Ó, você aí que tá nosso aluno, só as dúvidas aí que eu tô esperando na plataforma, cara. Monitoria, tô esperando também, hein? É verdade, as monitorias estão lá à disposição de vocês. Tem aluno que às vezes falta, né? Mas tem que comparecer, tem que mandar as dúvidas. Conforme o Japo falou do projeto dele voltado para militar, vai estar aqui na descrição do vídeo também, para que vocês possam conhecer um pouco mais do projeto para ele, indicar para o seu filho, para sua filha, ou para você mesmo, se você tem interesse nesse ramo, que a gente acaba falando muito para concurso público, mas de vez em quando sempre surge alguém aqui que acaba querendo fazer militar. Esse dia eu peguei lá uma rota onde a menina queria picar, né, cara? E picar? Aí. Queria picar. Então para você que quer compartilhar aí, trabalho que eu indico de uma pessoa que faz um trabalho realmente sério e capacitada, mais de 15 anos aí de experiência nesse segmento aí. Galera, um beijo no coração de vocês. Papai do Céu abençoe muito.
não só um beijo do Felipe, mas de toda a equipe aqui, né? É verdade, é isso aí, cara. Valeu, galera. Obrigadão aí pela moral aí. Obrigadão mais uma vez aí por tudo. Cara, tamo Valeu, junto. irmão. Valeu, obrigado aí. E ó, guardo vocês lá, hein? Valeu, galera. Valeu.